Apresenta-se agora o tópico da deformação devida à flexão. É importante garantir a rigidez de uma estrutura além da sua resistência. Neste momento, utilizando os critérios de resistência, já somos capazes de calcular, por exemplo, a secção transversal de uma pala de uma cobertura de uma garagem. Assim, uma estrutura pode ser dimensionada para resistir a uma determinada carga, mas o seu deslocamento, portanto o deslocamento consequente, pode inviabilizar o seu funcionamento. A estrutura, portanto, pode até resistir, mas a deformada da pala pode ser de tal ordem elevada que impede a saída ou a entrada dos veículos. O método para obter a deformação de uma estrutura é então denominado método da integração da elástica. Considere-se então uma viga, A a B, com carga concentrada, P1, momento então aplicado algures na viga, e uma carga distribuída. Este carregamento irá provocar então uma deformada. Para o cálculo desta deformada, consideramos então o eixo da viga. Será este eixo que vai servir então de cálculo para obtermos a deformada. A deformada é então esta linha que aqui está. E é a deformada do eixo da viga. Denomina-se esta deformada, em termos de função, como a função de delta x ou yx. Considera-se agora aqui um ponto, vamos considerar este ponto aqui, que está então à distância xi. Bem, este ponto à distância xi tem então um deslocamento delta xi ou yxi. No ponto, a linha da deformada tem então uma tangente e essa tangente faz com a horizontal um dado ângulo θ. θ no ponto xi. Note-se que este ângulo θ pode ser determinado pela derivada em ordem a x da função yx. O mesmo ângulo θ pode ser encontrado também em relação à vertical. Assim, o método da integração da elástica permite-nos obter quer a deformada do eixo da viga, quer as rotações, que são então dadas pelo ângulo θ. Considere-se então a deformada do eixo da viga, definida então pela expressão já conhecida e definida como yx. Sabemos que num tal ponto qualquer, por exemplo, PI à distância xi, teremos então uma curvatura na viga, esta deformada. O raio da curvatura é dado por rxi. Sendo o seu centro ponto C, xi. A geometria analítica define como função para o raio da curvatura a função indicada. Note-se que ela é definida como o inverso do raio da curvatura é igual à segunda derivada em ordem a x da elástica, portanto yx, vezes, e agora aparece-nos um 1 mais a derivada da elástica ao quadrado, tudo elevado a menos 3 meios. Como estamos no campo das pequenas deformações, todas as deformadas são muito pequenas, a derivada da linha elástica ao quadrado é um valor muito pequeno, muito menor que 1. Como tal, a expressão dada pela geometria analítica pode ser então simplificada e ficando então que o inverso do raio da curvatura é, mais ou menos, a segunda derivada da linha elástica em ordem a x.
Anteriormente já tínhamos verificado que podíamos então obter a expressão do raio da curvatura com esta expressão. Combinando ambas, obtém-se então que a segunda derivada da linha elástica é igual ao momento, à expressão do momento, a dividir pelo modo de elasticidade vezes o momento de inércia da secção transversal. E esta sim é que é a equação da linha elástica. Note-se que, se eu souber a expressão do momento fletor, se eu souber as condições de fronteira e a continuidade ou descontinuidade na viga, então serei capaz de obter a expressão da linha elástica, portanto, da deformada da viga. Mas, note-se que, por esta expressão que aqui está, serei então capaz de obter que a linha elástica é igual ao integral do integral desta expressão. De modo a obter-se a equação, então, da elástica, é necessário ter-se em atenção as condições de fronteira e as condições de continuidade. Considere-se, então, que a equação diferencial da elástica é definida por esta expressão. Sendo que I é o momento de inércia segundo o eixo dos Gs. Podemos então dizer que esta expressão pode assim também ser definida. Podemos passar então o dx para este lado e passamos a ter então um integral. Note-se que já há pouco verificamos que a rotação é igual à derivada da linha elástica. Assim, podemos dizer que a rotação é igual ao integral do momento a dividir pelo módulo de elasticidade e o momento de inércia. Integrando esta expressão, verificamos então que iremos ter acesso a uma expressão mais uma constante, sendo isto então a nossa rotação. Temos já então aqui uma constante da integração. Cujo valor é desconhecido. Continuando então, posso dizer que a rotação, que é a derivada da linha elástica, é igual
à tal função Gx, a dividir pelo módulo de elasticidade do momento de inércia, mais a constante elástica, a constante de integração. Derivando novamente, fico com yx é igual ao integral mais C1. Pois bem, o integral desta função e de x, vou então considerar que é uma função f de x. Fico então com f de x, uma nova função, e de zz, mais uma segunda constante de integração, também ela de valor desconhecido, e este C1, que aqui está, fica então em função de x. Fico então que a linha elástica é definida pela função fx mais C1x mais C2. Resta-me então descobrir o C1 e o C2. Estas constantes de integração, C1 e C2, são obtidas com base nas condições de fronteira e nas condições de continuidade. As condições de fronteira estão relacionadas com as condições, então, de apoio da nossa estrutura. Podemos ter, por exemplo, um apoio simples. Neste caso, teremos então que no ponto A, por exemplo, a flecha ou deslocamento vertical é zero, a rotação é diferente de zero e que o momento é igual a zero. No caso de um apoio duplo, então, será muito semelhante. Repare-se que também em A temos um deslocamento vertical nulo, uma rotação diferente de zero e um momento igual a zero. No caso do encastramento, bem, temos então aí num ponto A, no sítio do encastramento, teremos um deslocamento vertical nulo e uma vez que ele está encastrado, temos então um θ no ponto A igual a zero. Portanto, não há rotação. O θ no encastramento é nulo. E o momento no ponto A é diferente de zero. São estas as condições, são estes os três tipos de apoios que lidaremos com mais frequência e, portanto, serão este o tipo de condições que irão permitir-me obter o C1 e o C2 das expressões. Além das condições, então, de fronteira, também C1 e C2 são obtidas com base nas condições de continuidade. E as condições de continuidade regem como é que a linha elástica, então, é gerida ao longo do eixo longitudinal. Veja-se o caso, então, da viga passar por um apoio simples. Note-se que neste caso teremos, e vou pôr a vermelho, que neste ponto A, a tangente da linha elástica faz com o eixo do x, tanto à esquerda como à direita, faz o mesmo ângulo. Dominarei então direita com o D minúsculo e esquerda com o E minúsculo. Note-se que neste ponto A temos então uma flecha igual a zero. Ou seja, YA é igual a zero. E temos que a rotação em A à esquerda é igual à rotação em A à direita. E serão estas, então, as duas condições que irão ser inseridas na equação da linha elástica e irão permitir obter o C1 e o C2. Neste caso, em A, também o momento é nulo. Iremos ter uma equação da linha elástica para cada segmento. Iremos ter uma linha elástica, então, para o segmento que está à esquerda e uma linha elástica para o segmento que estará à direita. E o facto da flecha, o deslocamento transversal em A ser nulo, significa que a expressão da elástica à esquerda no ponto A
tem que ser igual à expressão, ao valor da expressão, do ponto A, da expressão à direita. No caso de um apoio duplo, portanto, termos a nossa viga a passar de forma contínua sobre um apoio duplo, pode então referir novamente então aqui uma tangente, mostrar então a esquerda e a direita, e note-se que mais uma vez a rotação no ponto A à esquerda e à direita são iguais. Posso então novamente escrever, tal e qual como anteriormente, que a flecha no ponto A é nula, o que significa que a linha elástica, a expressão da linha elástica à esquerda no ponto A tem que ser igual pontualmente à expressão do lado direito no ponto A, e que a rotação do ponto A à esquerda é igual à rotação do ponto A à direita. Mais uma vez, o momento em A é nulo. Caso estejamos perante uma rótula, então neste caso, note-se que a tangente do lado esquerdo, a passar pelo ponto A, e a tangente então da linha elástica que passa no A, mas que vem do lado direito, produz rotações diferentes. Portanto, deste lado irá produzir esta rotação e a deste lado esta rotação, que é igual a esta. Podemos chamar então aqui do lado direito e podemos chamar a esta a rotação em A do lado esquerdo. Será esta então a linha elástica do lado esquerdo e esta do lado direito. Note-se que aqui teremos a mesma deformada no ponto A, tanto à esquerda como à direita, mas diferente de zero. E as rotações são distintas, não tendo então informação suficiente neste caso. Portanto, esta informação é irrelevante. Pois não vamos conseguir inseri-la na expressão para obter o parâmetro C1 e C2. Esta sim é uma informação relevante. Caso tenhamos uma viga contínua e estejamos interessados no que acontece neste ponto A, então, neste caso, a tangente da linha elástica no ponto A, note-se que irá dar uma rotação à direita igual a uma rotação à esquerda. E a deformada da linha elástica no ponto A é também igual à esquerda e à direita. Neste caso, a informação relevante é que não sabemos a deformada em A, mas sabemos que a flecha em A à esquerda é igual à flecha em A à direita. E que a rotação em A à esquerda é igual à rotação em A à direita. Neste caso, ambas as informações são relevantes. Uma curta nota agora sobre a convenção de sinais. Sabendo então que a linha elástica pode ser obtida pela expressão da segunda derivada em ordem a x da linha elástica igual ao momento a dividir pelo módulo de elasticidade e o momento de inércia segundo z, não nos podemos esquecer que os sentidos convencionados pela recência dos materiais compositivos serão, numa face à esquerda, o esforço transverso para cima, o momento fletor no sentido, então, horário, e o esforço axial para fora da secção. E, numa secção à direita, será então o esforço transverso para baixo, o esforço axial para fora da secção e o momento no sentido anti-horário.
Vamos agora supor que a equação dos momentos foi obtida com uma resolução da esquerda para a direita, considerando então o eixo do x e do y como apresentado. A linha que está aqui a vermelho, que estou agora a sobrepor, será então a nossa linha da elástica. Será esta o nosso yx. Irei considerar dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Sendo que o ponto P está a uma distância x da origem e o ponto Q está a um dx. Portanto, a linha vertical, portanto, o deslocamento vertical no ponto P é dado por y, sendo o deslocamento vertical no ponto Q dado por y mais dy. A rotação no ponto P é dada por θx. E a diferença entre a rotação do ponto P e do ponto Q é dada então por dθ. Note-se que o sentido convencionado como positivo para rotações é, então, no sentido anti-horário. Quando olho para esta rotação, verifico então que ela é positiva. Ela é positiva se for, então, neste sentido aqui representado no eixo. Portanto, positiva neste sentido. E o y é positivo se for neste sentido. Isto é, numa resolução da esquerda para a direita. Caso a resolução seja efetuada, então, da direita para a esquerda, é um pouco diferente. Note-se que, neste caso, olhando aqui para os eixos, verificamos que o sentido convencionado como positivo agora é este. Colocando então numa perspectiva bidimensional, é considerado como positivo, então uma rotação no sentido horário. Bem, olhando agora para a mesma linha elástica obtida, que é esta que eu estou aqui a sobrepor a vermelho, portanto este será o nosso yx, verificamos que num dado ponto P, a uma distância x, temos então uma dada rotação θx. E num outro ponto P, num outro ponto Q, portanto a uma distância x mais ΔX, teremos então um diferencial da rotação dθ. Sendo que y é positivo quando é para cima, note-se os eixos, e θ agora é positivo neste sentido, portanto no sentido do ponteiro do relógio. Portanto, este θ é positivo e este é positivo. Então, quando temos uma equação de momentos obtida com uma resolução da direita para a esquerda e, consequentemente, iremos ter a linha elástica baseada nessa mesma equação, então, nesse caso, será positivo um y que seja para cima e um θ que seja, então, no sentido dos ponteiros do relógio. A diferença, note-se, está apenas no θ. Estes são os cuidados a ter quando resolvemos então o problema da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda na representação e na interpretação dos θs. De modo a demonstrar-se o método de integração da linha elástica, vai então agora resolver-se um exercício de caráter mais prático. Considere-se então uma viga encastrada, uma viga de A a B, com uma força vertical P aplicada na extremidade A. Admitindo que o modo de elasticidade e o momento de inércia segundo Z da secção transversal é constante, defina então a equação da linha elástica aproximada. Note-se que, por aplicação da carga P em A, a viga encastrada irá deformar e tomar a configuração, aproximadamente, da linha que está representada a vermelho, a chamada linha elástica, portanto, a linha da deformação da viga. Procede-se então à resolução do exercício.
Primeiramente, é então obtido as reações nos apoios. Note-se que neste exercício, obter as reações no apoio B não é essencial para resolver, pois vamos resolver o exercício da esquerda para a direita. Mas, de forma usual, este será então o primeiro passo. Primeiro será então a determinação das reações. Constrói-se o diagrama de corpo livre, onde se coloca o ponto A e o ponto B. No ponto A colocamos a força concentrada e no ponto B colocamos então, note-se que é o encastramento, portanto ficaremos com a reação em B segundo X, a reação em B segundo Y e o momento em B resistente. O comprimento total da viga então é L e podemos escrever então as equações de equilíbrio. Para resolver as equações de equilíbrio, iremos então assumir estes como os sentidos convencionados como positivos. As equações de equilíbrio disponíveis são o somatório das forças segundo x igual a zero, o que dará RBx igual a zero. O somatório das forças segundo y igual a zero, o que dará menos P mais RBy igual a zero. E o somatório dos momentos, podemos assumir então o ponto B igual a zero, que dará momento em B resistente mais comprimento L vezes a força P igual a zero. Destas três equações de equilíbrio, seremos então capazes de obter as reações nos apoios. RBx é igual a zero, RBy é igual a P e o momento resistente em B é igual a menos P vezes L. Este será então como convencionado e este terá o sentido contrário ao convencionado. O segundo passo é então a obtenção dos diagramas de momentos fletores e de esforços transversos. Esforços transversos e momentos fletores. Como tal, vai então voltar a repetir-se o desenho da viga, mas agora colocando quer as forças, quer as reações, como valores de força. P, e neste caso teremos então aqui PL. Este será então o comprimento da viga, o comprimento L. Iremos então resolver e faremos uma resolução utilizando a relação entre a carga distribuída, o esforço transverso e o momento fletor. Note-se que para este caso, o que nós iremos ter então será uma secção genérica deste género, cujo x se desenvolve então da esquerda para a direita, numa dada secção O, com uma carga distribuída qualquer, ômega x. E sei que, na face à esquerda, terei então um esforço transverso e um momento fletor inicial.
o comprimento desta secção até uma secção P-, mesmo antes de chegar à secção P, será dado então, este comprimento será L, e o esforço transverso será dado por esta expressão, igual ao esforço transverso na secção à esquerda, mais o integral de ω(x) dx. E a expressão do momento é dada pelo momento na secção à esquerda, mais o integral do esforço transverso dx. Note-se que, para tal, vamos considerar sempre este sentido como o sentido convencionado como positivo. Numa face à esquerda será o esforço transverso para cima e o momento fletor no sentido dos ponteiros do relógio. Na face à direita será o contrário. Muito bem? Olhando então para a nossa viga, verificamos que ela é constituída apenas por um segmento, pois ela é perturbada no ponto A e não mais é perturbada até chegar ao ponto B. Temos apenas um segmento, que é o segmento AB. E assim, vamos então calcular o segmento AB. Começamos por representar então a secção A, o segmento. Colocamos o eixo e representamos a secção B-, mesmo antes de chegar à secção B, sendo este comprimento o comprimento da viga, que é o comprimento L. E na secção A, o que nós temos é apenas a carga P, no sentido descendente. O que significa, então, que em termos de esforços transversos, teremos Vx é igual, note-se que P está no sentido convencionado como negativo, portanto será menos P, mais o integral de ω(x) dx. Neste caso, não temos qualquer tipo de carga distribuída, portanto este valor é nulo, ficando apenas com menos P. É uma constante, quer dizer que o esforço transverso quando x é igual a zero é igual a menos P, e o esforço transverso quando x é igual a L também é igual a P, menos P. O momento fletor é dado pela expressão do momento fletor na origem. Note-se que o momento fletor na origem não existe, é zero. Portanto, ficará aqui zero, mais o integral do esforço transverso. E a expressão do esforço transverso é esta que aqui está, que entra diretamente no integral, ficando então com integral de menos P dx. O que me conduz à expressão o momento fletor é igual a menos Px. Serei então capaz de escrever momento quando x igual a zero é igual a zero. E o momento quando x é igual a L será igual a menos Pl. Estou agora em condições de escrever o meu diagrama de esforços transversos e momentos fletores. Escrevo então a linha base do esforço transverso, que é esta. Virá então em newtons e irá começar então no ponto A com o valor de menos P. E então começa aqui. Vai de menos P até menos P. Será então um esforço transverso constante e negativo, com o valor total de P. E o momento fletor? O momento fletor desenha a linha base, começa em A com o valor de zero e termina em B com o valor de menos P vezes L. Menos P, L. Será também ele negativo. Este será então o diagrama dos momentos fletores. Sabendo então que a nossa viga é constituída apenas por um segmento, que é o segmento AB, e a expressão do momento fletor nesse segmento AB é menos P vezes x,
Estou em condições então de passar ao terceiro passo, que é a definição das equações de rotação e da linha elástica da deformação. Bem, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que recorrer ao que eu já sei, que é que a segunda derivada da linha deformada, portanto, da linha elástica deformada, é igual ao momento fletor a dividir pelo modo de velocidade EI ZZ, que neste caso é uma constante. E então, neste caso, posso dizer que a derivada dessa linha deformada em ordem a x, que é o nosso θx, é na verdade igual ao integral do momento sobre a i. Assim, continuo a dedução e chego à conclusão que θx é igual ao integral e substituo então a expressão de momento por menos p x sobre EI dx. EI é uma constante, como tal, vai para fora do integral. Fico com 1 sobre EI integral de menos p x dx. Como conduz, então, à seguinte expressão. C1 é uma constante de integração. E para já é uma incógnita. Esta constante de integração será então obtida através das condições de fronteira ou das condições de continuidade da própria viga. Continuando, eu sei que a derivada da elástica em ordem a x é igual ao θx, o que significa que yx é igual ao integral da função θx dx. Substituo, mais uma vez, o EI é uma constante, e ficarei com a seguinte expressão. Mais uma vez, tenho mais uma constante de integração, cujo valor, para já, é desconhecido. Para determinar o valor de C1 e C2, pode então começar-se por esboçar a deformada da viga. Temos então uma viga que é constituída por uma linha reta até chegarmos a um ponto B que está encastrado. Se aqui é aplicada uma força P, então quer dizer que a deformada da viga será algo deste género, possivelmente. Pois bem, o que é que nós reparamos? Reparamos que neste local a verde teremos então uma deformada nula e uma rotação nula. Isto então significa que quando y tem x igual a L, pois note-se que este comprimento daqui a aqui é L e o x foi lido neste sentido, então teremos 0. E quando
θ é lido em x igual a 0 a L, teremos também o valor de 0. Bem, substituindo nas expressões de cima estes valores, note-se que ficaremos com y, x, é igual a 1 sobre i menos p x ao cubo sobre 6 mais c1x mais c2. Será aqui que vamos inserir então o x igual a L. Ficaremos com y, x igual a L, que é igual a 0, será igual então a 1 sobre i menos p sobre 6 vezes L ao cubo mais C1 vezes L mais C2 e fecho o parênteses. Note-se que temos aqui então a nossa primeira equação. Repetindo o mesmo, mas agora para o θ, portanto isto foi para o nosso valor do y. Repetindo agora o processo, mas para o θ, repare-se que iremos ficar com θx é igual a 1 sobre i, esta é a expressão obtida pela integração, e portanto, se substituirmos agora quando x igual a L, teremos que tudo isto tem que ser igual a 0. Temos então aqui a nossa segunda equação. Desta equação, tiramos então C1 é igual a P L ao quadrado sobre 2. Substituindo a equação de cima, obtém-se então o valor de C2. E C2 é igual a menos P L ao cubo sobre 3. Estas duas constantes da integração são agora integradas completamente nas duas equações para obtermos então as equações da rotação e da flecha. Ficando então com insere-se então a equação original, que é menos p x ao cubo sobre 6 mais o valor de C1, pl ao quadrado sobre 2 vezes x mais o valor de C2, que é menos pl ao cubo sobre 3. E esta então é a expressão da linha elástica, a expressão da linha a vermelho. E da rotação será então 1 sobre i e a expressão da rotação menos p x ao quadrado sobre 2 mais, e agora o valor de C1, pl ao quadrado sobre 2 e fecha o parênteses. Esta expressão, estas duas expressões, são de grande utilidade, pois, agora, caso queira saber a deformada ou rotação num ponto qualquer da viga, é possível. Basta substituir o valor de x por esse local. Imagine se quer saber-se, para o ponto A, qual a rotação, este valor do θ, e qual a flecha, este valor do sigma, do y. Para tal, então, basta utilizar as expressões e calcular tudo para x igual a 0. Vamos verificar que, se assim o fizéssemos, iríamos ter que ya
seria igual ao y quando o x igual a 0. Isto, por substituição, iria dar menos, substituiríamos a expressão então x igual a 0, iríamos ter menos PL ao cubo sobre 3EI. E se fizéssemos o mesmo para o θ, daria então θ será quando x igual a 0, será o θA. Por substituição, ficaria então com P L ao quadrado sobre 2 EI. Note-se que agora, com esta expressão, somos capazes de obter quer a rotação, quer a flecha, em qualquer ponto da viga.